compartilhar a tela aqui. Boa noite. A minha internet está um pouquinho ruim. Agora com a chuva vai piorar um pouco. E a minha também. Agora foi horrível essa. A chuva não está nos ajudando. Boa noite. O nosso trabalho é sobre os direitos resguardados à gestante e os deveres dos empregadores frente ao estado de calamidade pública. A proponente da demanda é a farmacêutica Camila Quadros Furtado, de Rosário do Sul. Os mentores é a Marcela e o Matheus Batistella. Eu agradeço, em nome do grupo, né? A gente agradece a Marcela por ter aceitado a demanda, por ter aceitado fazer parte do nosso trabalho, ao Matheus Batistella por toda a disponibilidade, por comparecer nas reuniões, estar sempre presente, nos ajudou muito. Nosso tema é a proteção aos direitos das gestantes e a responsabilidade do empregador frente ao estado calamitoso. A delimitação do tema. É perceptível que no contexto brasileiro, com a pandemia do Covid-19, trouxe muitas alterações no mundo e principalmente comprometeu as relações trabalhistas, porque com a situação do Covid, as empregadas gestantes ficaram em grupo de risco. E aí toda a população, as empresas, tiveram que se adaptar ao Covid. Então, foi necessário, né, abordar sobre a obrigatoriedade e a observância dos direitos sociais das gestantes previstos condicionalmente, contrapondo com as dificuldades enfrentadas pelos empregadores nesse momento. Então, objetivos do nosso projeto é construir um produto final que vise explanar os principais aspectos teóricos e práticos sobre como se dá a proteção aos direitos da gestante e também a responsabilização do empregador. Também é analisar a evolução dos direitos das gestantes ao longo dos anos, assim como também analisar os elementos trazidos pela Lei 14.151 de 2021, que ela dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho durante o período da pandemia. Também identificar os principais obstáculos enfrentados pelo empregador diante do custeio do salário da empregada durante o afastamento, pois ele tem de pagar o salário dela, mesmo ela não estando trabalhando, né? E também prover as informações jurídicas acerca dos direitos das empregadas gestantes. A justificativa é notório que com a pandemia, né, muitas relações elas tiveram que se modificar. E uma dessas alterações se teve na relação entre empregado e empregador. Como a gente sabe, a empregada gestante está no grupo de risco. Então, a legislação ela teve que intervir para resguardar, né, a saúde da empregada e do feto. Então, as empresas tiveram que se adaptar a essa situação, porque a situação prevista na legislação era colocar a empregada em home office. Só que muitas atividades elas não são compatíveis com home office, como, por exemplo, a empregada doméstica. Então, surge aquela situação que o empregador ele tem que pagar a empregada que está em home office, mas também tem que colocar outra funcionária no lugar, gerando uma crise econômica na empresa, principalmente o que acontece nas empresas pequenas, né, de pequeno porte, como é o nosso caso da farmacêutica. Então, é importante destacar também que a gestante ela já recebia um tratamento especial na Constituição, que prevê a estabilidade provisória, por exemplo, que é desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E sobre o pagamento dessa gestante afastada, há controvérsias de que a obrigação do pagamento ela pode ser repassada à União sem prejuízo à gestante e o empregador. Então, é aí que se faz necessário a gente informar quais são os direitos e deveres estabelecidos em leis, tanto para a gestante quanto para o empregador. Referencial teórico. Antigamente, a forma de trabalho ela era diferente, uma vez que representava um tipo de punição e muitas vezes tinha um símbolo de inferioridade. No passado, tinha a figura do escravo. Era aquele que trabalhava em funções que todo mundo desprezava e não fazia outra coisa além daquele serviço. E eles não eram pagos pelo trabalho prestado.
Então, com a reforma protestante, sobreveio uma nova visão de trabalho, a qual, né, passou a dignificar e enobrecer o homem. Às vezes era muito vista como um sinal de graça. No período antes da Revolução Industrial, a mulher era restrita somente ao ambiente doméstico. E esse pensamento surgiu devido a uma visão cultural e moral daquela época. Então, salienta-se que muito tempo a mulher ela ficou reclusa dentro do ambiente doméstico e vivia numa situação de domínio entre. Ela era dominada pelo homem porque era um sistema patriarcal, onde o seu dever era cuidar do lar e dos filhos e se sujeitar, né, à figura masculina. No período, né, que a mulher ficou reclusa, vivendo sob o domínio dos homens, ela não exercia as atividades de trabalho. E, infelizmente, naquela época, essa situação era tida como natural, pois ela não detinha direitos, e sim deveres de cuidar do lar. Então, com o advento, né, da Revolução Industrial, a figura feminina ela ganha destaque, porque ela passou a se inserir no mercado de trabalho. Nota-se que, com a Revolução Industrial, a mulher ela foi escolhida pelo empregador, o serviço dela, principalmente na parte das fábricas, na operação de máquinas, porque a mulher ela aceitava os salários baixos, as péssimas condições de serviço, porém ela fazia o mesmo serviço que o homem. Então, com a Revolução Industrial, percebeu-se que a mulher ela precisava de uma intervenção estatal para ser protegida. Então, logo após a Revolução Industrial, a sociedade ela passou por um processo evolutivo. Então, a gente observa que com a Constituição de 1988, concretizaram direitos e deveres de todos os cidadãos. Além disso, ela trouxe a igualdade entre homem e mulher. O novo ordenamento jurídico, ele concedeu diversos direitos, entre eles a dispensa discriminatória, a proteção ao empregado, aquele que é o hipossuficiente, garantiu também uma nova etapa na vida da mulher. O artigo 5º da Constituição Federal traz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E o inciso 1º menciona que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ainda no artigo 7º da Constituição Federal, fala que os direitos dos trabalhadores, tanto urbanos quanto rurais, visam melhorar essa condição social. Também em seus incisos, retrata que deve ter uma proteção no mercado de trabalho para a mulher através de incentivos específicos para ela e a proibição também da diferença salarial. Antes da Constituição Federal de 1988, surgiu a consolidação das leis trabalhistas em 1943, através do Decreto 5.452, que trouxe, né, os direitos e proteção aos que necessitaram de tutela, principalmente a classe feminina estava presente em um desses rolos. Então, um dos seus direitos trazidos, né, pela consolidação das leis trabalhistas era proteger a maternidade, a saúde e a moral das mulheres. E também inseriu algumas regras no mercado de trabalho. E também teve a liberação do trabalho noturno. Toda essa evolução ela foi necessária, né, para trazer direitos para as mulheres e para as empregadas. E quando a gente fala, então, da empregada gestante, um dos direitos adquiridos por ela foi a estabilidade, que é uma forma de proteger o emprego da mulher que está em estado gestacional e tem o objetivo de conceder mais segurança a ela. O contrato de trabalho, que nada mais é do que um instrumento que visa criar um vínculo empregatício entre o empregador e o empregado, ele também pode ser com prazo determinado, que é o contrato de experiência. E o contrato de experiência é aquele que tem a finalidade de verificar se o empregado tem aptidão de exercer a função designada. E quando se trata da empregada gestante, que está nessa modalidade de contrato, que é o de experiência, nesse momento ela descobre a gravidez, ela adquire a estabilidade provisória. Outro ponto bastante importante que vale destacar é que a estabilidade ela é diferente da licença maternidade. A licença maternidade ela visa proteger o empregado. Além disso, tem o objetivo também de resguardar as condições essenciais para o bom desenvolvimento do nascituro.
A estabilidade da empregada gestante, ela é considerada desde a data da concepção até 5 meses após o parto. Então, sendo assim, é vedada que essa empregada gestante seja dispensada, se essa for advinda pelo meio arbitrário ou sem justa causa. Outro ponto é que também durante o aviso prévio, ou seja, quando a empregada ela é avisada da demissão, se ela descobrir nesse período que ela está grávida, ela também adquire a estabilidade. Bom, é fato, né, que o direito ele é mutável. Conforme passa o tempo, passa as situações, a lei ela vai mudando junto. E atualmente a gente tem vivido essa crise, né, da pandemia do Covid-19, o qual teve algumas alterações nas leis, porque antes não tinha precedentes, né? Antes a gente nunca viveu aquilo que a gente está vivendo agora, então não tinha. E com isso tudo agora, teve algumas alterações do qual deixaram tanto o empregador quanto a empregada, né, em dúvida sobre quais seriam os seus direitos e os seus deveres. Então, um ponto relevante para falar é que na questão da gestante, ela ficou numa situação muito crítica, muito grave, porque ela faz parte de um grupo vulnerável, um grupo qual não pode ter, né, contato com o Covid, pois o Covid ele traz muitas consequências graves, tanto para a gestante quanto para o feto, na hora do parto, enfim. Isso faz com que ela seja muito vulnerável a esse vírus. Então, a gente vê que diante disso, né, diante de toda essa vulnerabilidade da gestante, foi criada, né, sancionada a lei número 14.151, que traz a proteção à gestante em meio à pandemia do Covid. Essa lei, ela diz que a gestante, ela pode estar em trabalho em home office, né, em casa, ela não precisa estar presente no trabalho, pois ela é um grupo de vulnerabilidade. Então, a gente vê que aqui a gestante ela pode ficar em casa e trabalhar de home office. Só que, na verdade, a gente vê, olhando pela parte do empregador, que tem algumas funções que a gestante não consegue fazer de casa. Ela não consegue operar o caixa, ela não consegue, se ela é da área de saúde, uma enfermeira não tem como trabalhar fora de casa, ou até mesmo a empregada doméstica, né? Então, a gente vê que o empregador ele fica numa situação difícil, porque essa lei ela traz a estabilidade, né? A gestante ela pode ficar em casa durante essa pandemia e ela não pode ter restrição do salário. O salário dela tem que continuar sendo igual. Para o empregador, isso é uma situação muito difícil, porque ele tem que manter, né, o salário dessa gestante, tem que manter as suas obrigações com ela, e como ela não consegue fazer as funções de casa, ele tem que contratar um novo funcionário. Então, ele tem que arcar com toda a dificuldade de pagar 2 salários ao mesmo tempo. E a gente sabe que com o Covid-19, a gente viveu uma crise econômica muito grande, o que não permitia, né, manter dois funcionários ao mesmo tempo, até porque senão a empresa poderia falir, enfim, são muitas coisas ruins, né, em relação a isso. E aí a gente achou até uma jurisprudência que falava sobre uma empresa que entrou com uma ação judicial em relação a isso. E uma das saídas que tem seria entrar administrativamente, né, em desfavor do INSS, pedindo para que o INSS assuma essa responsabilidade da gestante, pagando um salário maternidade. Mas como ele é uma autarquia, pode não querer, né, porque também não quer ter mais gastos, né. Então, a gente vê que a saída é uma ação judicial, né? Entrar com uma ação judicial pedindo para que o INSS tome conta dessa responsabilidade, assumindo e pagando um salário maternidade à gestante. O que é muito bom, porque assim a empresa consegue se manter um funcionário novo, e a gestante ela também não perde aquele direito dela, que é de ficar em casa, permanecer em casa e continuar tendo seu salário. E a gente até viu uma jurisprudência, né, o qual o magistrado deferiu tutela de urgência para que fosse pago para essa gestante esse salário através do INSS. E a gente vê que tudo isso tem embaseamento na Constituição Federal, porque é dever do Estado garantir o direito à vida, à maternidade, à gestante e ao nascituro.
Como produto final, a gente optou para fazer um parecer jurídico, o qual a gente falou sobre os possíveis procedimentos a serem adotados pelas empresas em caso de empregadas gestantes frente à pandemia do Covid-19. É de se destacar que a legislação ela preveu que o home office era uma das opções, mas muitas vezes a natureza do serviço, como da empregada doméstica, da operadora de caixa, ela não permite a situação de ser feita em home office. Como a minha colega destacou, surgia um impasse, que o empregador ele tinha que pagar a empregada que se encontrava na residência, trabalhando em home office, e colocar outra empregada no lugar. Então, desta forma, né, a jurisprudência ela tem se manifestado das seguintes formas com relação a essa problemática. Então, acaba tendo outras opções para o empregador, além de deixar a gestante em home office, como é a antecipação do direito de férias. Essa antecipação, essa possibilidade, ela independe do consentimento da empregada gestante. Ela, entretanto, ela deve ser comunicada com 48 horas de antecedência. Então, ela não vai cumprir a jornada de trabalho enquanto ela estiver grávida, mas já teria gozado das férias de forma antecipada. Então, quando chegasse o momento dela tirar as férias, ela não poderia, porque ela já antecipou. Outra opção, né, é a suspensão do contrato de trabalho. Essa suspensão, ela tem um prazo de 120 dias. A prestação de serviço, ela cessa naquele momento de forma temporária, mas também não há o pagamento de serviço e nem a contagem de tempo de carteira assinada. Nessa situação, não há uma obrigação tanto do empregador como da empregada. E outra opção, como eu havia ressaltado, que era a mais utilizada, né, pela legislação, é o trabalho em home office, que surgiria um impasse, né, para o empregador, frente à crise econômica que ia surgir na empresa, tendo vista que ele ia arcar com 2 empregadas e uma não estaria no ambiente físico trabalhando. E isso surgiu também, como a colega disse, sobre solicitar ao INSS que assuma o pagamento do salário da gestante. E algumas comarcas, em algumas cidades do Brasil, entraram com ações referentes a isso e conseguiram passar a obrigação do pagamento para o INSS. Então, a gestante é encaminhada para o INSS através do processo administrativo ou judicial, que é uma alternativa válida aos empregadores que estão com as empregadas afastadas. Então, nesse caso, ele não prejudicaria nem a gestante, que continuaria com a estabilidade recebendo o salário dela mesmo afastada, e não prejudicaria o empregador também de ter que arcar com 2 salários. Então, a nossa conclusão, né, considerando todo o abordado no nosso referencial teórico e no nosso parecer jurídico, a empresa em questão que propôs a demanda, ela tomou a decisão de buscar o encaminhamento através da via administrativa. Então, considerando que ela era uma empresa de pequeno porte e contava com 2 funcionárias afastadas do serviço. Só que na via administrativa ela não obteve êxito. Então, tendo em vista outras decisões que repassaram a empregada gestante da obrigação do empregador para o INSS, a farmácia decidiu por optar entrar via judicialmente para conseguir passar essa obrigação para o INSS. E o processo ainda está tramitando. Era isso. Obrigada. Obrigada. Parabéns, então, meninas, parabéns pelo trabalho e pelo produto final, né, de alta qualidade. Parabéns ao mentor que está aqui com vocês hoje. Hoje ainda nós estávamos conversando no grupo de estudos, né, Isadora? Ali as gurias trouxeram no parecer jurídico a Justiça Federal, né, Jundiaí, acho que é, né, que vocês colocaram. O professor Sérgio Castilhos também me falou que tem um processo em Bagé nesse sentido. Esse processo agora tramita em Santana do Livramento. E aí nós estamos dependendo de decisões, né, de juízes nessa situação. Que pode ser que o juiz de Bagé decida de um jeito, o de Livramento de outro. Então a gente não tem uma segurança com relação à empresa e à gestante também não.
Então, é bem complicada essa situação, né? Porque não é uma situação que a gente está vendo um empregador que está ganhando em cima da empregada. É um empregador pequeno também, é um empregador de pequeno porte. E a gestante também, né? Deus o livre, a gente nem pode pensar, a gente só imagina a situação, né, da gestante que está numa questão de saúde pública e desamparada também no momento que ela tanto precisa. Então, é de extrema relevância o trabalho que vocês fizeram, a escolha do tema e o que vocês nos apresentaram hoje. Então, parabéns pela apresentação. Isadora, pode iniciar com as tuas considerações. Boa noite, parabéns pela escolha do tema da pesquisa. É uma temática que realmente está muito em pauta nos dias atuais, né, de pandemia, e que realmente é necessária ser pesquisada e debatida. Eu gostei muito da apresentação de vocês, claramente pesquisaram sobre o tema e possuem conhecimentos aprofundados, o que são requisitos para ser realizada uma boa e eficiente pesquisa. Eu considerei que o objetivo do trabalho de vocês foi atingido, realizaram todo um contexto histórico sobre os direitos das mulheres grávidas, apontaram vários pontos importantes sobre a questão das mulheres gestantes na pandemia do Covid-19 e conseguiram explicar muito bem como foi e como está sendo o procedimento dessa mudança das grávidas trabalhadoras durante o coronavírus. Muito bom o trabalho de vocês e também espero que vocês continuem na pesquisa, trazendo ao nosso mundo acadêmico muitas contribuições e soluções. Trabalho considerado aprovado. Joia, obrigada, Isadora. E até aquilo que vocês falaram, eu ia chamar a atenção do grupo das mulheres e esqueci. É importante essa diferença entre o tempo da estabilidade e o tempo do salário e maternidade, que a gente nunca pode confundir. Que aí eu ia chamar essa atenção no outro trabalho e acabei esquecendo. Tainá, fica à vontade. Primeiro, boa noite, gurias. Quero parabenizar o trabalho de vocês. Eu achei excelente. Olha, fiquei admirada mesmo. Vou dizer para vocês que esse tema é o meu chão, porque lá no meu TFG na faculdade, o meu TFG foi o assédio moral da gestante no ambiente de trabalho. Porque normalmente, em tempos normais, já se tem uma grande problemática da gestante no ambiente de trabalho, porque muitas vezes a mulher é vista como um problema para a empresa. Gestante, então, nem se fala, né? Porque a gente já pensa, vai engravidar, vai tirar licença maternidade, tem estabilidade no emprego. Então, assim, ó, eu achei o trabalho de vocês excelente. Quando eu vi o tema, eu pensei, gente, esse tema é maravilhoso, excelente, eu já tinha adorado. E eu fiz algumas anotações do que eu achava que deveria ter o trabalho. E vocês falaram tudo, eu achei o trabalho de vocês completo, com a questão histórica, trouxe aquela lei 14.151, que trouxe a possibilidade do afastamento, trouxeram jurisprudência, porque realmente, primeiramente, o INSS ficou bem quietinho, né? Não, eu não vou pagar nada, né? Deixa que as empresas se virem como assim, né? Como se as empresas estivessem bem nesse país, gente. Então, assim, eu digo que eu sou empregadora também. Então, assim, eu achei o trabalho de vocês excelente, trouxe julgados, eu achei que teve toda uma sequência, e vocês com certeza conseguiram atingir o objetivo final de vocês, de explicar bem. Eu achei, se eu fosse dar uma nota, eu daria nota 10 para vocês, com certeza. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.